professores, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, proposto pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Nilceia Souza, sou formadora IFAP, graduada em Letras e em Pedagogia, e hoje eu estou usando um cardigan verde musgo, uma blusa branca, os cabelos soltos, uso luzes nos cabelos. Estou usando aqui uma leve maquiagem, tenho os olhos castanhos claros e atrás aqui nós temos uma parede branca. O enfoque dado para essa pauta se refere ao tema central, compreensão e significação leitora, possibilidades de aprendizagens, a partir da sequência de atividade 1 do volume 2, o Aprender Sempre, do segundo semestre. Em seguida, haverá uma proposta de experiência de aprendizagem e, para encerrar, algumas orientações sobre o desdobramento do planejamento a ser realizado na ATPC da unidade escolar. É sempre um prazer estar com vocês e espero que possamos compartilhar experiências e construir uma rede colaborativa de estudos e aprendizados. Eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo para fazerem as anotações referentes aos nossos estudos e que tenhamos uma formação produtiva e que essa formação seja propositiva para o desenvolvimento da ATPC na unidade escolar. Informamos, que o material do Aprender Sempre, os cadernos do professor e do estudante são disponibilizados no site da EFAP. No link disponível aqui em tela, é possível ter acesso ao roteiro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, por meio do qual são apresentadas as especificações dos temas centrais, abordados durante as formações do bimestre, que tem por finalidade demonstrar as possibilidades de trilhas formativas a serem percorridas pelos professores, apresentar um panorama das temáticas e metodologias que são indicadas na sequência de atividades, auxiliar os professores a escolherem qual transmissão devem acompanhar e apresentar os objetivos de cada formação associados aos saberes docentes que esperamos ter mobilizados, reconstruídos ou até mesmo reelaborados pelos docentes ao longo do segundo bimestre de 2022. E, por fim, indicar os principais referenciais teóricos que embasam as discussões para este ciclo formativo. Então, nós destacamos que as formações, elas pretendem explorar de que maneira as habilidades, tanto as essenciais quanto as habilidades de suporte, articulam-se com os objetos de conhecimento e com os objetivos de cada conjunto de aulas da sequência de atividades, do material do Aprender Sempre, para potencializar aí o processo formativo dos estudantes. Destacam-se como tema central, a compreensão e significação, possibilidades de aprendizagens com foco na proficiência de leitura e de escrita de cada estudante. Deixamos aqui algumas dicas, para que você, professor, acesse o Centro de Mídias de São Paulo, a partir do link que aparece no slide. E o Centro de Mídias é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a oferta aos estudantes de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas do século XXI. Desta forma, eu te convido a refletir e compreender, o que é o Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Então, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC São Paulo, ela lançou o seu planejamento estratégico 2019-2022, em julho de 2019, tendo como um de seus objetivos promover um salto de qualidade de ensino em busca de resultados. Então, com essa visão, a SEDUC, ela lançou o Centro de Mídias, uma plataforma composta por 2 canais digitais abertos e por um aplicativo que permite acesso a diversos conteúdos para professores e estudantes da rede estadual de ensino.
Então, o Centro de Mídia de São Paulo ele tem como objetivo contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com qualidade e possibilitando ampliar aí os horizontes do ensino tradicional. Neste espaço, podem ser encontrados conteúdos cuidadosamente elaborados por especialistas e oferecidos por meio de tecnologias digitais. Então, agora que vocês já conhecem a dinâmica do CMSP, nós vamos conhecer os objetivos desta formação. Revisitar as reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividade 1, volume 2, o Aprender Sempre. Refletir sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativas a gêneros textuais e analisar possibilidades de uso das experiências de aprendizagens com base nos gêneros textuais da sequência de atividade 1. Então, a nossa agenda, compreendendo aí os objetivos apresentados, como ela está organizada para as nossas discussões de hoje. Então, ao longo de nossa formação, nós teremos 3 grandes momentos. O primeiro momento refere-se ao primeiro objetivo apresentado, onde nós partiremos da análise da habilidade essencial da sequência de atividade, considerando ainda a organização proposta para a nossa formação de hoje, seguida de referenciais teóricos acerca da compreensão leitora e voltada para o engajamento e protagonismo do estudante, frente às oportunidades e experiências com diversos gêneros textuais propostos pelo material do Aprender Sempre. No segundo momento, nós refletiremos sobre possibilidades de planejamentos com foco na produção de sentidos a partir da leitura e estudo dos gêneros textuais. E, por fim, no terceiro momento, nós trataremos de proposições de experiências de aprendizagens a fim de que elas sejam discutidas na TPC da escola. Então, em todo o percurso desta pauta, nós trataremos aspectos relativos à formação do leitor crítico, com base no pressuposto de que a leitura proficiente é o alicerce que eles avancem nos processos de escrita, entre outros. E o pensamento crítico, ele está associado ao engajamento e também ao protagonismo dos estudantes, quanto às situações de aprendizagem. Então, nosso propósito aqui, ele está centrado na perspectiva da ampliação da proficiência leitora dos estudantes para que eles avancem em entendimento e conhecimento do mundo que os cerca. Então, no nosso primeiro momento formativo, nós propomos reflexões acerca de aspectos da compreensão leitora para gerar o engajamento e potencializar o protagonismo do estudante no processo de ensino-aprendizagem a partir dos gêneros textuais indicados na sequência de atividade 1 do volume 2, a ser desenvolvida aí no terceiro bimestre letivo de 2022. Os aspectos a que nós estamos referindo, eles giram em torno de alguns questionamentos, que se vocês preferirem, é interessante que vocês façam uma pausa ao final, deste slide para refletir aí acerca dos questionamentos com os pares na TPC da unidade escolar. Então, nesse sentido, nós vamos refletir o que pode ser considerado um planejamento para oportunizar a compreensão leitora de modo a gerar o engajamento dos estudantes e potencializar o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem, visando o desenvolvimento das habilidades propostas na sequência de atividade 1 do volume 2. Como podemos promover o alcance dos indicadores de aprendizagens relativos às habilidades propostas para a construção da sequência de atividade 1, visando a ampliação da proficiência leitora dos estudantes na última etapa da educação básica?
como ampliar a sequência de atividade 1 para promover a recuperação e o aprofundamento de aprendizagens, sendo esse o objetivo geral do material citado? Então, para respondermos a esses questionamentos, no decorrer da nossa discussão de hoje, nós iniciaremos com o olhar para as habilidades essenciais propostas na sequência de atividade 1. E assim, né, como para os respectivos indicadores de aprendizagem. O foco da habilidade essencial do 8º ano é a leitura, com uma leitura autônoma, relativa a variados gêneros textuais, mas no caso desta aula, o percurso formativo, ele direciona os estudantes para textos argumentativos, pois ao final eles terão de organizar um debate. Então, mediante a complexidade desta habilidade, é preciso olhar para os indicadores nesta sequência de atividade 1 do caderno do professor, e esses indicadores vão reforçar a necessidade dos estudantes acessarem habilidades ainda não consolidadas ou não vistas, né? E haja aí a necessidade de retomá-las para que eles possam prosseguir em seus estudos. Então, para que consigamos desenvolver essa habilidade, é preciso explorar os gêneros textuais propostos, né, na sequência de atividade 1, considerando aí os respectivos campos de atuação e ainda a gradação de conhecimentos, uma vez que o processo cognitivo ler de forma autônoma pressupõe o desenvolvimento de outros conhecimentos adquiridos anteriormente, como, por exemplo, né, o participar, o investigar, o sustentar, o refutar. E é preciso, então, que os estudantes compreendam que as escolhas linguísticas nunca são neutras e elas devem sempre ser consideradas na construção dos sentidos de um texto conforme o contexto de uso. Então, as demais áreas do conhecimento podem colaborar com o desenvolvimento da habilidade e sempre que houver situação de leitura e produção de práticas de linguagem dos diferentes componentes, o movimento de análise compartilhada, de uso de recursos expressivos pode ser favorecido. Então, de modo que os estudantes sistematizem a compreensão de que os seus efeitos de sentido são constitutivos aí dos sentidos de um texto e amplie a possibilidade de escolha de recursos para uso crítico, evidenciando-se assim as suas próprias produções textuais em textos de diferentes gêneros, linguagens e campos de atuação. Então, de acordo com a BNCC, o campo jornalístico-midiático, ele caracteriza-se pela circulação dos discursos da mídia informativa, impressa, televisiva, radiofônica e digital, e pelo discurso publicitário. Então, o campo das práticas de estudo e pesquisa, abrange aí a pesquisa, a recepção, a apreciação, a análise, a aplicação e produção de discursos, né, que são aí os textos expositivos, analíticos e argumentativos, que circulam tanto na esfera escolar, como na esfera acadêmica e de pesquisa, assim como no jornalismo de divulgação científica. Então, o campo de atuação na vida pública, ele contempla aí os discursos, os textos normativos, que são legais, jurídicos e que regulam a convivência em sociedade. Assim, os discursos, né, eles são propositivos e reivindicatórios. Podemos pensar aí nas petições, nos manifestos, né, entre outros. E nesse sentido, eu pergunto a vocês, né, o que é texto, né? Agora que nós já retomamos os campos de atuação, nós vamos pensar no texto e o sentido que constrói a partir do texto, a metáfora do iceberg. Então, para Koch, o texto somente é constituído quando um leitor ele pratica uma atividade comunicativa global, por meio da manifestação linguística e pela ação de uma rede aí complexa no âmbito situacional, cognitivo, sociocultural e interacional, que permitem aí a construção de determinados sentidos. Para isso, a Koch, ela recorreu à metáfora do iceberg para designar que todo
todo o texto possui apenas uma pequena superfície exposta e uma imensa área imersa subjacente, e que para o leitor consiga mergulhar nas profundezas do implícito, ele precisa construir sentido, tornando-se imprescindível aí ativar variados sistemas de conhecimentos e ativação de processos, né, estratégias cognitivas e interacionais. Então, o texto, ele é constituído de sentidos, né, diversos, tendo por base as experiências leitoras entre um falante ou um ouvinte que trocam aí significados a partir de uma situação comunicativa. Então, na interação do autor, texto e leitor, né, há uma construção de sentidos decorrentes da interação com o texto e os sujeitos envolvidos, o autor e o leitor. E para que isso aconteça, é preciso considerar o conhecimento de mundo do leitor, que extrapola o conhecimento linguístico em razão disso, né, nós podemos pensar aí que o estudante, ele precisa mergulhar no iceberg para desvendar os mistérios implícitos, né, por meio das pistas deixadas pelo autor. Por isso, quanto maior o contato dos estudantes com os gêneros textuais, maiores serão as possibilidades deles perceberem a relevância desses textos para a vida cotidiana e, nesse sentido, criar gosto pela leitura. Assim, o uso desses procedimentos possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão e avançar na busca de esclarecimentos, validar o texto e suposições feitas a ele. E, nesse sentido, nós temos 4 sistemas linguísticos de conhecimentos. Vamos pensar aí, linguísticos, né, os enciclopédicos, socio-interacional e o superestrutural. O conhecimento linguístico, ele compreende o conhecimento gramatical, e o lexical permite organizar a progressão temática por meio de recursos coesivos que a língua propicia. Já os conhecimentos enciclopédicos são aqueles conhecimentos de mundo que está armazenado na memória de todo ser humano. O socio-interacional pertence às ações verbais globais que permite reconhecer textos pertencentes a determinados gêneros textuais. E esses, né, conhecimentos socio-interacionais, como eu já disse, eles pertencem a essas ações verbais por meio de uma interação com a linguagem, né, diferente do superestrutural, que vai aí ditar as estruturas ou os modelos, né, textuais globais que vão reconhecer os textos pertencentes a cada gênero textual. Então, para contribuir para a organização das ideias, nós falaremos sobre alguns tipos de estratégias. Então, as cognitivas são operações mentais que possibilitam aí a permanente formação, a atualização e também a modificação de nossos modelos cognitivos. As socio-interacionais são aquelas estratégias socialmente, né, construídas aí culturalmente, em determinados, né, momentos aí, né, na sociedade, que vão visar estabelecer e manter, além de levar um bom termo e uma interação verbal, né, entre o leitor e o autor. E, por fim, né, as textuais, que consistem na seleção de diferentes formas de organização dos elementos linguísticos no texto, tendo em vista a produção de sentidos. Então, de acordo com a Soler, a compreensão é um processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo. Já a taxonomia de Bloom, ela diz que é uma das habilidades do domínio cognitivo, que solicitam a interpretação de um contexto ou imprime a ele um significado. Então, a leitura crítica, ela não significa necessariamente ser crítico como um todo, né? Pensando em tudo que ler, ser crítico em relação a isso. Assim como o pensamento crítico, ser crítico é engajar-se ativamente com o que você lê, né, perguntando a si mesmo. Então, o que o autor está querendo dizer é qual é o principal argumento está sendo apresentado, né, no texto lido. A leitura crítica, ela vai envolver, então, a apresentação de um argumento, que é fundamentado, que vai avaliar e analisar
aí o que foi lido. Isso significa avançar, né, no entendimento e também no conhecimento. Então, a demanda cognitiva das atividades de leitura, elas devem aumentar de forma progressiva os conhecimentos dos estudantes, né, desde os anos iniciais até ao final, né, da educação básica, na terceira série do ensino médio. Então, essa complexidade, ela se expressa pela articulação, né, a articulação da diversidade dos gêneros textuais que são escolhidos e também das práticas consideradas em cada campo. Então, da complexidade textual que se concretiza aí pela temática, pela estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados, a orquestração de vozes e linguagens presentes no texto. E também pelo uso das habilidades aí de leitura que exigem processos mentais necessários e progressivamente aí demandantes, né, passando aí pelos processos de recuperação, de informação, a processos de compreensão e de reflexão sobre a proficiência leitora. E nesse sentido, né, nós vamos pensar aí nos momentos de leitura, o antes, o durante e o depois. Então, o antes, né, a motivação, o objetivo da leitura, a ativação de conhecimentos prévios, as previsões sobre o texto, as perguntas, né, dos estudantes acerca dos textos, as hipóteses levantadas, o durante, aquele momento da leitura, o momento que eles estão fazendo aí um resumo, um esclarecimento a respeito do texto e a previsão. E ao final, a identificação aí da ideia principal, a elaboração de resumos e a formulação aí de respostas, né, às perguntas, né, validando aí o que foi levantado no momento dos conhecimentos prévios. Então, segundo Solé, ler é compreender, e compreender é, sobretudo, aí um processo de construção de significado sobre o texto, que pretendemos compreender. Então, para tanto, a compreensão de um texto, ela envolve ativamente a participação do leitor, que faz o uso de recursos para a sua efetivação. Então, por fim, nós chegamos agora, né, no nosso segundo momento formativo. Então, neste momento, nós refletiremos aí algumas possibilidades para o planejamento com foco aí nas produções de sentidos, que são relativas a gêneros textuais aí da sequência de atividade 1, do volume 2. E para isso, né, é interessante que vocês deem uma pausa no vídeo e se organizem em duplas ou em trios para refletirem, né, a respeito da nossa formação. E sobre a apropriação dos sistemas de conhecimento e os tipos de estratégias que contribuem para a construção dos sentidos nas práticas leitoras, eu convido vocês a pensarem, né? Por que a apropriação dos sistemas de conhecimento da produção textual e dos tipos de estratégias de leitura contribuem para a construção de sentido dos gêneros textuais, pesquisas, artigos de opinião e debate? Então, vocês podem pausar o vídeo, fazerem algumas anotações no diário de bordo, né? E isso irá fortalecer aí esse momento reflexivo. Então, agora que nós já refletimos e retomamos, né, esse momento formativo, nós vamos dar continuidade à nossa formação. Então, a leitura é uma atividade em que o leitor ele atua como produtor de sentido, e para isso ele faz uso de algumas estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, com a finalidade de processar, de criticar, de aceitar ou não o que foi proposto em cada gênero textual lido, de modo a produzir sentidos e significados ao longo da leitura. Então, apropria-se dos elementos que constituem os sistemas de produção, bem como conhecer algumas estratégias leitoras que podem auxiliar na elaboração de atividades eficientes, né, dando enfoque aos aspectos relativos, né, às inferências, às hipóteses levantadas durante o processo textual. E por esse viés, percebe-se que a pesquisa, ela favorece o embasamento teórico sobre a temática, que culminará aí com o debate, né, sobre o tema. Há todo um preparo aí, né, do anterior, onde o professor ele vai proporcionar uma alimentação temática ao estudante. Então, o movimento ele é fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem, e daí a necessidade de um planejamento intencional assertivo à realidade da escola, né, da turma e também dos estudantes. Então, é interessante todo esse movimento, né, onde é possível nós percebermos que
que essas estratégias, né, elas vão permitir que os estudantes, eles acessem a leitura de modo geral, e nós podemos contribuir para a ampliação dos conhecimentos cognitivos e também com os conhecimentos de mundo dos nossos estudantes, tornando-os aí mais críticos, conscientes, né, dos seus direitos e também dos seus deveres enquanto cidadãos. Aqui nós temos a habilidade, né, essencial, que foi apresentada, e a partir desse momento nós vamos dar início à análise aí da aula 1 entre arte e artistas, né? Para isso nós apresentamos a habilidade, que ela é proposta no documento orientador do currículo em ação, bem como aí as proposições, né, das aulas, para que vocês, professores, possam ter uma noção do encaminhamento dado a essas aulas, né, da sequência de atividade 1. Então, nós temos aí como habilidade essencial ler de forma autônoma textos de gêneros textuais variados. E para isso, nós selecionamos, né, algumas aulas, a aula 4, grafite e o meio, a aula 5, a mensagem e a intenção, a aula 7 e 8, redescobrindo o pensar. E nesse sentido, nós recomendamos que antes de iniciar as atividades em sala, vocês estudem o material, né, estudem todas as aulas, bem como os objetos de conhecimento, os objetivos da aula, para observar aí quais são as propostas de gêneros e também o tratamento que deve ser dado a eles. Dessa forma, haverá aí a possibilidade de antecipação, né, do que está sendo proposto nas atividades, e vão acionar aí as habilidades que ainda não foram totalmente assimiladas ou nunca vistas aí pelos nossos estudantes. E por isso, ler os indicadores de habilidades é fundamental. Então, revisitar o caderno do professor do Aprender Sempre é essencial. Então, aqui, né, com vocês, nós vamos discutir algumas formas que podem potencializar o planejamento da TPC na escola, pensando nas estratégias para alcançar aí todos os estudantes. Aula 1, entre arte e artistas, a compreensão leitora, ela é evidenciada nessa aula, né, em razão, né, de oportunizar aí os estudantes a terem voz e vez quando são convidados a posicionarem-se acerca do tema, o que é arte para vocês. Então, para isso, é sugerido aí ao professor um conjunto de perguntas retóricas que prepara os estudantes para uma leitura crítica no sentido de perceber criticamente os elementos constitutivos da arte, das diferentes manifestações artísticas. No primeiro questionamento, os estudantes são impelidos a responderem como encaram a arte, de modo a expressar se a arte vem como representante da beleza ou da criatividade, e as discussões nesse sentido devem ter como foco relações entre os diferentes campos da arte, tais como aí a pintura, a música, a literatura, entre outras, além de atribuir positivamente valores intrínsecos em cada uma dessas manifestações artísticas. Então, perceba que com a proposta do segundo questionamento, os estudantes devem fazer inferências sobre a etimologia e o significado do termo arte, para posteriormente realizar pesquisas em dicionários digitais ou impressos, de modo a checar as inferências iniciais com o significado literal denotativo da palavra. Então, com a terceira questão, é possível que a turma, ela relacione a arte à capacidade humana, né, que é subjetiva e abstrata, e por isso não se deve considerar que há uma única verdade em relação ao posicionamento dos estudantes. Então, no entanto, vale destacar aí a importância, né, dos estudantes entenderem que os gêneros textuais no campo de atuação artístico-literário permitem a construção de sentidos que extrapolam o mundo real e que, por meio de inferências relativas aí a valores sociais, culturais e humanos, é possível vislumbrar diferentes épocas e visões de mundos, variadas aí, relacionadas à atualidade, sobre a ótica aí do múltiplos olhares sobre uma identidade, né, sociedades e culturas, considerando aí a autonomia, o contexto social, histórico e também as suas produções. Na atividade 2, a turma é organizada para que haja uma atuação colaborativa, onde cada grupo terá que pesquisar em meios digitais ou impressos sobre variadas
variadas manifestações artísticas visuais, né, literárias, de modo a evidenciar a arte. E os tipos de linguagem manifestadas nas obras escolhidas. Então, a exposição das impressões do grupo em relação à manifestação artística, ela é selecionada. E, por fim, os relatos, né, de pesquisas, com enfoque nas sínteses relativas às fontes de pesquisa feita pelos estudantes. Sistematizando a aula 1, né, com essas análises, a nossa pretensão foi evidenciar como as estratégias apontadas, né, por Isabel Solé, elas fazem sentido para a perspectiva de atividades de leitura voltadas à compreensão. Então, a produção do sentido é o que traduz um nível de leitura que precisam ter os nossos estudantes dos anos finais. E sem que haja aí o engajamento, né, e o protagonismo, não haverá aí o resultado esperado. Então, nós entendemos que a utilização de estratégias apresentadas no processamento da leitura e associadas à aplicação dos conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e também sociointeracionais possibilitarão aos nossos estudantes a consolidação, né, da compreensão leitora. Então, nós temos aí os 3 momentos da leitura, o antes, né, que trabalhamos aí o levantamento de conhecimentos prévios, o durante, que é o momento da pesquisa, de manifestações aí literárias, né, a interpretação de textos, interpretação de textos multissemióticos, a análise de artigo de opinião, a exposição das interpretações aí, das impressões do grupo, e também a síntese aí das fontes de pesquisa. E, por fim, após a leitura, a discussão sobre o percurso aí das pesquisas, né, a checagem das hipóteses levantadas, a síntese de compreensão leitora e também a análise de argumentos aí para defender aí os posicionamentos durante o debate. A aula 4, grafite o meio, ela traz a ideia de focalizar a atenção, né, na temática grafite. Então, trata a polêmica do grafite, uma vez que divide opiniões e assim possibilita aos estudantes compreender a sociedade e seus valores. Então, retomando a aula anterior, entrará na pintura feita nas portas das escolas, né, que é o texto estudado, e em seguida, eles observarão a imagem atentamente e responderão algumas questões referentes aí à leitura realizada. A próxima atividade, ela diz respeito à leitura e análise de um artigo de opinião, o valor da arte urbana, e para isso, né, irá explorar algumas estratégias de leitura de modo que o texto seja explorado quanto à estrutura, o contexto de produção e também de circulação. E finalizará aí o momento solicitando aí a socialização das respostas pelo estudante. Então, explicite a importância de ter um embasamento para defenderem aí os pontos de vista. Em relação ao A4, os estudantes eles são conduzidos a observarem a imagem disponível, e em seguida eles são orientados a responderem aí as atividades, né, o momento 1, eles vão refletir acerca do que eles sabem sobre as artes das ruas, bem como a veiculação dos espaços públicos, além deles analisarem a imagem proposta nesta aula, e se esses movimentos artísticos deveriam ir para os museus de arte. Na atividade 2, a proposta é que os estudantes realizem uma leitura individual e, posteriormente, um compartilhamento coletivo de informações e considerações e o respeito do assunto abordado no texto, bem como aí a estrutura, né, o contexto de produção e circulação do gênero textual, artigo de opinião. E para finalizar, o depois, né, os estudantes oralizam as respostas produzidas nas atividades, observando aí a homogeneidade e também a heterogeneidade de opiniões em relação à situação proposta. Então, nesse sentido, eles devem refletir acerca da necessidade de se apropriarem de variados pontos de vista, né, para que eles possam defender aí as suas próprias ideias relativas ao tema. Sistematizando a aula 4, né, é possível pensar na leitura e na escrita como objetivos
prioritários da educação fundamental. E, nesse sentido, estabelecer algumas estratégias de leitura no antes de ler o texto, durante a leitura do texto e após a leitura do texto é primordial para alcançar elementos essenciais para ler de forma eficaz, entendendo aí a mensagem do texto. Então, de acordo com a Soler, os nossos conhecimentos anteriores, eles sofrem uma reorganização e tornam-se mais complexos, permitindo-nos relacioná-los a novos conhecimentos, né, a novos conceitos. E por isso nós podemos dizer que aprendemos. E aí nós temos, né, antes da leitura, né, antes dessa aula, o que seria possível? Levantamento de conhecimentos prévios, anotação de palavras-chave, o durante as pesquisas, né, sobre as manifestações literárias, a interpretação dos textos multissemióticos, e finalizando aí a importância do embasamento dos pontos de vista e também da observação da homogeneidade e da heterogeneidade. A aula 5 a mensagem, a interação, o intuito é compreendermos a intencionalidade dos discursos dentro das obras de arte, do grafite, em especial, isso significa a manifestação da linguagem, e dessa forma proposta é uma rotação por estações, onde os registros das atividades ficam em cada uma das estações e os estudantes vão rotacionar, registrando aí os demais argumentos no caderno. Ao final, eles terão aí todos os argumentos e poderão debater com o grupo sobre os pontos positivos e os que deveriam se fortalecer nesses argumentos. A atividade, ela proporciona uma leitura multissemiótica das referências que existem em uma obra. É interessante também frisar que a leitura, ela pode ser feita por meio de informações subjetivas, né, e o que não é dito no texto. Aqui nós temos a sistematização da aula 5, né, os 3 momentos, a compreensão, a intencionalidade do discurso, a organização das ideias, né, a organização dos grupos, a rotação por estações, e ao final o fechamento e a socialização desses saberes. As aulas 7 e 8, né, redescobrindo o pensar, a proposta encerra o processo de análise sobre uma temática de grande importância social, como a arte, né, de rua possibilita a representação de identidades e o rompimento dos padrões sociais. Então, no primeiro momento, é necessário que os estudantes sejam preparados para a experiência de um debate, né, relembrando a importância da utilização de fatos como argumentos favoráveis para validar a sua fala. É necessário que oriente os estudantes para que eles possam preparar a realização das atividades, e nesse sentido é proposta uma gincana, né, de debate, buscando possíveis desafios. Os estudantes podem ser divididos em grupos, em pares, aí, onde cada grupo assume a posição perante o tema, ou seja, ele é favorável ou não. E nesse sentido, vocês podem organizá-los aí em um espaço diferente da sala de aula, né, como, por exemplo, aí o pátio, né, e vão conduzindo aí a gincana. É de extrema importância que os estudantes não se prendam a discursos de oposição, né, pois o grafite e o muralismo são considerados artes concretas. Retomar, né, na sistematização a valorização do artista e a ocupação dos espaços e também da capacidade de ressignificar o grafite e a arte das grandes galerias. Então, no slide, é possível notar que vocês podem retomar algumas orientações para a organização de um debate. Aqui nós temos aqui a sistematização das aulas 7 e 8, né? Lembrando que a aprendizagem de leitura e de estratégias adequadas para a compreensão dos textos, ela requer uma intervenção, né, dirigida, e o leitor, ele é um aprendiz de informações, né? E o incentivo a esses desafios são proporcionados por você, professor. Então, aqui no primeiro momento dessa aula é a troca de ideias a respeito da arte de rua e a representação e o rompimento dos padrões sociais durante o momento do debate, da gincana, e ao final o fechamento desse processo. Por fim, chegamos no nosso terceiro momento formativo, né, a proposição, né, de experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais oferecidos aí à sequência de atividade 1, a serem discutidos no desdobramento aí do planejamento na TPC da unidade escolar. Aqui nós apresentamos uma atividade de modelar, né, produzindo chart sobre uma temática de relevância social. O público-alvo são os estudantes aí do 8º ano, dos anos finais.
A proposta é a criação de charges com temas variados, cujas as produções finais serão compartilhadas com as turmas, com os demais estudantes da escola, e, se possível, socializar também com a comunidade escolar, a partir de um link, né, direcionando a um Padlet com as produções nos grupos, né, de aplicativos aí de mensagens instantâneas, entre outros. Os objetivos é incentivar o protagonismo dos estudantes, quanto à produção de uma charge, orientar os estudantes para a elaboração dessa charge, propor a construção dessa charge aí, utilizando o Canva, organizar a produção, né, e a utilização aí de um Padlet como um mural virtual, e a socialização aí dessa charge nos aplicativos de mensagem instantâneas. Então, para a criação da charge, nós sugerimos aí algumas etapas, né? Primeiro, pedir para os estudantes que já tiveram aula sobre o gênero charge selecionarem o tema a ser tratado, né, os recursos visuais ou não visuais a serem explorados, utilizar recursos tecnológicos como o Canva, uma plataforma de design gráfico, né, onde é possível criar charge de forma divertida e rápida, ou ainda o aplicativo online, né, o qual vai permitir aí criar caricaturas a partir de fotos e retomar a temática escolhida e incentivar o processo criativo dos estudantes, de modo a engajá-los no processo de construção de sentidos a partir do gênero. E realizar alguns questionamentos, né, para o levantamento de conhecimentos prévios, né? Você já produziu alguma charge? Onde pode ser encontrada a charge? Quais as fontes de inspiração? Entre outras perguntas que aparecem aí no slide. Por fim, né, trabalhar aí os 3 momentos, o antes, o durante e o depois. O antes, o momento de apresentação dos objetivos, o levantamento dos conhecimentos prévios, o durante, a pesquisa sobre a temática escolhida, combinar aí algumas discussões, né, para explorar as relações e também as dificuldades encontradas aí no momento da leitura, na produção da charge, também na criação de rubricas para a construção dos sentidos das produções, e ao final, aí no depois, né, pensar aí na criação da charge, na divulgação, né, desse produto final. Por fim, nós chegamos aí no desdobramento da TPC na unidade escolar. No primeiro momento, é interessante que vocês assistam o vídeo da formação de etapa e também do ano série. Vocês possam, no segundo momento, refletir sobre as impressões acerca do tema central. No terceiro momento, discutir com os professores de que maneira esses conceitos são relativos, né, e importantes para contribuir com a compreensão leitora e a produção de sentidos. E, por fim, elaborar aí o planejamento na TPC da unidade escolar, pensando aí na realidade de cada unidade escolar. A sistematização, né, do momento de formação de hoje, nós revisitamos algumas reflexões da compreensão leitora, nós refletimos sobre o planejamento e nós analisamos algumas possibilidades de experiências de aprendizagem. E, por fim, né, gostaria que vocês avaliassem o nosso momento formativo, a opinião de vocês é muito importante, até mesmo para que nós possamos aperfeiçoar as formações futuras. Aqui estão, né, as nossas referências e vocês podem retomá-las, né, de modo a aprofundar os estudos. Então, foi um prazer estar com vocês, espero ter contribuído e até a próxima formação.